Olá pessoal, meu nome é Bruna e essa é a nossa aula de cores e tipografia aqui do curso de Web Design para iniciantes. Esses também são pontos bem fundamentais do design. Quando a gente utiliza uma cor, quando utiliza outra, até entra um pouco na questão da psicologia das cores também. Quando usa uma tipografia, quando usa outra. Às vezes, não é o web designer que vai definir isso, principalmente quando já existe uma identidade visual desse cliente. Se o web designer faz muito diferente, ele está fugindo dessa identidade. Então, está fugindo do posicionamento, está fugindo da marca da empresa, né? Mas é importante a gente entender por quê? Para saber como aplicar da melhor forma. Às vezes esse projeto não tem uma identidade, então você vai ali aplicar uma paleta que você pensou. Então, entender um pouquinho de cores ajuda a gente a saber qual paleta criar para um projeto de acordo com a personalidade desse projeto, de acordo com o objetivo desse projeto, mas também para criar uma coisa assim harmonicamente agradável, né? Deixar esteticamente agradável ali para os olhos. E quando a gente entende um pouquinho ali das combinações das cores, a teoria das cores, é um pouco mais fácil criar isso. E claro que também existem ferramentas na internet de criação de paleta. A própria Adobe tem a Adobe Paleta, se eu não me engano, onde você consegue criar paletas ali que já são esteticamente agradáveis e aplicar nos seus projetos, tá? Bom, pessoal, então como que funciona na prática esse esquema de cores? A gente tem o que a gente chama de círculo cromático, tá? Que é essa roda das cores e tudo parte das cores primárias, né? Ali o azul, o amarelo, o vermelho. E aí entre elas, bem no centro, entre a vermelho e amarelo, por exemplo, a gente tem uma secundária que é o laranja, entre o azul e o amarelo a gente tem uma secundária que é a verde. Quando a gente quer trabalhar com paletas de cores dentro dos nossos projetos, a gente tenta utilizar cores que façam sentido dentro de uma aplicação. Então, por exemplo, assim, quando eu quero dar muito destaque a alguma coisa, por exemplo, eu coloco aqui, ó, essa linha. Então, se eu quero colocar um azul e eu quiser dar muito destaque em alguma coisa, eu vou colocar um laranja, porque isso é uma combinação de cor complementar, são cores totalmente opostas, tá? Talvez isso não vai ficar muito agradável, mas só para a gente entender que, dependendo de uma aplicação, a gente provoca uma reação específica, tá? O que é muito comum dentro do web design, quando a gente está criando variações de cores, é a gente trabalhar com cores análogas. Então, por exemplo, a gente tem um tom de azul, a gente vai criar aqui algo com esse tom de azul, algo com esse tom de azul e algo com esse tom de azul, tá? Às vezes a gente vai trabalhar com a mesma cor, mas a gente vai trabalhar com variações de intensidade, por exemplo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pegar aqui esse azul. Aí, nas minhas outras variações dentro da mesma página, eu não vou buscar outras cores, né? Eu vou buscar aqui variações dessa mesma cor em relação à sua intensidade. Então, eu vou colocar, por exemplo, essa daqui um pouquinho mais clarinha e essa daqui, por exemplo. Porém, aí a gente precisa se lembrar daquele fator contraste. Se eu vou fazer alguma coisa com essa cor aqui num fundo branco, eu já vou perder o contraste. Então, como que eu posso fazer? Como que eu vou definir o melhor uso, por exemplo, de cada uma delas? Eu vou fazer aqui assim, por exemplo, que essa aqui, até essa e essa, eu vou usar quando eu tiver com fundo branco. Se eu vier com um fundo mais escuro, ou até mesmo uma versão mais escura dessa própria cor, que, por exemplo, um quase preto, aí sim eu vou usar o mais claro, porque senão eu não vou ter contraste. Então, tudo isso daqui eu parti da mesma cor.
Às vezes o cliente ele tem uma identidade que ele não tem muitas variações ali previstas. Às vezes você recebe só um logo para fazer um projeto de um site de um cliente, por exemplo. Só que se eu for usar uma única cor na minha página inteira, talvez vai ficar um pouco pobre visualmente falando, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou criar variações dessa mesma cor. Se não couber outros tipos de variação, por exemplo, assim, seria legal colocar um laranja em algum momento, talvez, mas o cliente não quer porque não faz parte da identidade dele. Então, eu vou criar esse tipo de variação para poder manter a identidade, ao mesmo tempo eu ter várias opções aí para poder trabalhar no meu visual, tá? Então, basicamente o que a gente vai trabalhar na prática em relação à cor é um pouco disso. A gente tem algumas ferramentinhas que ajudam e já geram paleta automática, mas é importante ter a noção como que funciona, só para quando for necessário fazer, a gente também saber como que funciona essa parte de cor, tá? Bom, e aí com relação à tipografia? Normalmente, com relação à tipografia, a gente já vai receber uma direção na hora de criar um projeto de site, que a gente vai tentar seguir o máximo possível a identidade de um cliente. Bom, se ele tem uma identidade, mas a fonte não é muito adequada à internet, daí a gente vai precisar encontrar alguma que seja e que esteja alinhada com a identidade que ele já tem. E se a gente recebe um projeto para fazer que não tem identidade, a gente vai criar do zero ali uma aplicação, vai precisar escolher algumas fontes, tá? A gente tem alguns tipos principais de fonte, que é com serifa, sem serifa, essa display, que é um pouco mais decorativa, mas ela não é adequada, por exemplo, para muito texto. Talvez para um título ou para o outro, mas para texto ela não fica muito boa para leitura. E a mesma coisa dessa script, que é como se fosse escrita à mão e tal, também é um pouco mais decorativa. De modo geral, a gente sempre vai priorizar com serifa, sem serifa, quando vai usar cada uma delas. É um projeto que, por exemplo, ele precisa passar um requinte maior, uma elegância maior, uma coisa mais tradicional, talvez com serifa seja mais adequado, porque essa fonte com serifa, que é essa primeira, que ela tem algumas perninhas, ela não termina reta, ela passa uma coisa mais assim, mais elegante, meio capa de revista, uma coisa mais requintada mesmo. E a sem serifa, ela passa uma coisa mais moderna, mais quadrada, assim, mais tecnológica, talvez. Então, vai depender muito de qual que é a aplicação desse projeto, qual que é o estilo desse projeto, qual que é o público desse projeto, que às vezes também não é só sobre o que é o projeto, mas com quem que esse projeto está se comunicando, né? Então, basicamente, são essas fontes. Importante a gente não utilizar display, script para textos longos, porque senão a gente vai prejudicar a leitura, tá? Aí a gente pega as fontes mais comuns para textos mais longos e se quiser usar uma fonte um pouco mais diferente, põe um título, põe alguma coisa assim que seja mais decorativa mesmo, tá bom? Então, com relação a cores e tipografia, a gente também entra aqui na questão da hierarquia visual, que é um pouquinho do que a gente já viu em hierarquia visual, onde a gente define o que a gente chama de pesos de fonte. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma fonte que eu vou usar ela em 2 pesos diferentes. Eu vou usar um normal e um negrito. Eu vou definir que eu vou usar um negrito só quando for título e subtítulo, e o normal quando eu quiser para outros textos que não são tão importantes e para parágrafos. Então, eu defini uma fonte e defini o peso dessa fonte, né? Esse peso, ele ajuda a dar destaque e ele ajuda a definir a hierarquia visual de um projeto, tá bom? Tem outras variações, claro, tem variação de espaçamento, mas assim, basicamente vamos começar aqui pela questão dos pesos, pelo tamanho, né? O tamanho também é importante, então assim, um título mais importante ele precisa ser maior que um subtítulo, por exemplo, então não entendo o que é mais relevante ali. Então, tamanho, peso e qual que é a fonte que a gente vai definir. E importante também, quando a gente está fazendo um projeto de site, aí de landing page, não varia muito, né? A gente, para manter a consistência visual, a gente precisa escolher aí até 2 fontes. Se você quiser ter um ponto muito diferentão, assim, colocar uma fonte mais decorativa ali,
mas não fugir disso, não usar vários pesos diferentes, por exemplo, uma eu uso um tamanho regular, na outra um outro peso, no outro eu quero negrito, no outro eu uso super fininho, que a gente chama de light, e aí a gente não tem um padrão. Então, assim, definir o peso, não usar vários pesos diferentes, usar aí até 2 ou 3. Também não usar muitas fontes diferentes, para a gente sempre colocar em prática a hierarquia e a consistência também aí nesses pontos, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Quando vocês visitarem um site novo agora, fiquem atentos para entender como é que está sendo aplicado isso, já ter um pouquinho de análise aí das páginas que vocês vierem visitar daqui para frente. E bons estudos!